Muito boa noite, minhas melhores saudações a todos aqueles que participam deste nosso encontro quinzenal na série Caminhando pela Lei 6.015 de 1973. Agradeço muitíssimo a ARPEN do Estado de Goiás, o que faço na pessoa de seu presidente, Dr. Alain Nogueira, e de minha estimada amiga e vice-presidente dessa entidade, doutora Evelyn Valente, seu apoio à realização desse nosso encontro quinzenal, dando-me assim ensejo de poder utilizar, valer-me desta plataforma eletrônica do Instagram da ARPEN Goiânia. A série Caminhando pela Lei 6.015, como já tenho dito em outras das nossas exposições, foi idealizada por uma registradora civil lá do estado do Ceará, a doutora Thaís Castelo Branco, que me sugeriu uma certa perambulação, por assim dizer, pelos dispositivos da Lei 6.015, porque são dispositivos que datam lá de 1973, vigentes desde 1976, e a exigir da nossa parte um certo esforço de recompreensão da matéria, de novamente voltarmos os olhos para o que está disposto na lei, e igualmente com as novidades que se incluíram. Boa noite, doutora Amanda Gil, digna oficial do cartório, oficial substituta do 18º Cartório Registro de São Paulo. Aí vejo também a presença de uma grande autoridade no registro, o doutor José Modesto Passos, a quem também apresento os meus melhores cumprimentos. Nós hoje estamos vendo, então, nessa ideia de aproximar-nos dos dispositivos da Lei de Registros Públicos, o tema do artigo 70A dessa lei, artigo 70A que foi nela incluído pela recente lei 14.382 de 2021, uma lei que é de 2022, que tem dispositivos, é verdade, controversos, etc., mas que, no meu modo de ver, foi muito feliz ao incluir na lei esse artigo 70A, ou seja, ao permitir, como consta da lei, um mecanismo explícito de conversão da união estável em casamento, com que não só cumpre aquilo que se apresenta na Constituição Federal, mas também no plano infraconstitucional, realça a importância da instituição matrimonial, ao tornar clara a ideia, a tendência, a proclividade de que a união estável, embora seja uma realidade que se apresente no plano social, não deixa de ser aquilo que os americanos chamam de instituição sombra, Shadow Institute, ou seja, sombra do casamento. Ou seja, o ideal é que, no plano jurídico, é que se encontre a estabilidade do casamento. E o que hoje eu vou fazer aqui é, além de uma rápida referência ao disposto nesse artigo 70A, que consta com 7 parágrafos, uma referência muito rápida, e isso eu explico a razão pela qual a concisão é até recomendável nessa matéria. Para depois tratar de um tema que, em rigor, é o coroamento, para não dizer que deveria ser o princípio e o fecho dessa exposição, que é o tema do esvaziamento da instituição matrimonial, que tem os seus reflexos também em uma certa desconstrução do registro civil das pessoas naturais. E esvaziamento, no fundo, contra o qual se volta esse artigo 70A, ao novamente reconhecer, agora no plano subconstitucional, o relevo do casamento. Tanto é que dá o caminho para que se converta a união estável em matrimônio. Muito bem. Por que razão é melhor o caminho da brevidade no exame desse artigo 70A? Eu lhes conto aqui uma história. Há alguns anos,
conversando com o saudoso, hoje saudoso professor José Manuel da Ruda Alvim, ele me comentava que havia, dias depois da vigência do Código de Processo Civil, de 1973, lançado um livro de comentários a esse código. E aí ele dizia, com muita coisa equivocada, porque era normal que esse equívoco houvesse, porque no dia seguinte que a lei entra em vigor, nós não temos a suficiente dimensão de todos os aspectos, que só com o tempo vão sendo descortinados a respeito dos preceitos. Então, a prudência sugere que com as leis novas nós tenhamos uma certa cautela, examinemos com cuidado, a fim de que não tomemos mais do que uma primeira opinião provisória a respeito dos dispositivos legais, das normas legais, até que haja uma suficiente maturação interpretativa, compreensiva e interpretativa do dispositivo novo. Mas eu faço, portanto, uma primeira aproximação, um primeiro acercamento desse artigo 70A, e depois voltamos as atenções a um tema, ainda que também vou tratá-lo de maneira concisa, num tema de fundo, que é do esvaziamento ou desconstrução da instituição matrimonial. Então, hoje é um fenômeno universal, não é um fenômeno brasileiro. Bom, diz o artigo 70A da Lei de Registros Públicos, incluído, como eu disse, pela Lei 14.382, que a conversão da união estável em casamento deve requerer-se pelos companheiros, perante o oficial de registro civil de pessoas naturais de sua residência. Aqui um elemento importante que nos indica não só a matéria, a conversão da união estável em casamento, mas igualmente quem tem legitimidade para requerer essa conversão, quer dizer, como era de esperar, essa legitimidade é dos conviventes, ou seja, é dos companheiros, e fixa, ademais, a competência registral para a prática do ato. Notem que se deixa claro que a competência indicada pela residência dos companheiros. Muito bem. Então, aí são três elementos. O de que se trata, conversão da união estável em casamento, quem tem legitimidade para esse requerimento, que são os companheiros, e em seguida a indicação da competência do registrador para a prática do ato, ou seja, para o registro da conversão, que é o que se busca no registro de imóveis, no registro civil das pessoas que houve uma queda de sinal. O parágrafo 1º desse dispositivo, do artigo 70A, estabelece algo importante. Nós tratamos longamente, né, em explanações anteriores, do processo de habilitação matrimonial, procurando destacar a importância desse processo na medida em que ele examina os supostos necessários para a instituição matrimonial e, portanto, para a constituição da família que é a célula máter da sociedade política. Daí a importância que o Estado concede, delegando-a aos legisladores civis, do exame desses supostos. A nossa internet, infelizmente, especialmente no final da tarde, causa alguns embaraços. Meus cumprimentos aqui ao Dr. Silmar Lopes, que acaba de, para minha honra, ingressar aqui na audiência. Então, inicia-se, portanto, o processo de habilitação, depois da rogação inicial do ato, que se dá pelos companheiros, e segue-se aqui o mesmo rito, a mesma disciplina que está indicada para o processo de habilitação matrimonial. Bom, a única diferença que há a indicar é que os proclamas têm de mencionar que se trata de conversão de união estável em casamento, e não de casamento. Lembremos que nas explanações anteriores eu indiquei muitíssimo a importância dos proclamas e como os proclamas, ainda que agora na forma eletrônica, são relevantes historicamente para a instituição matrimonial. Bom, se fizeram requerimentos, companheiros fizeram por meio de procuração, ou seja, com mandato, com ajuste de mandato,
A procuração deve ser pública e deve também ter um prazo de validade, o prazo esse vai ser controlado de no máximo 30 dias, significa que pode ter menos, pode ter um prazo menor. O prazo máximo será de 30 dias a partir de sua lavratura pública, procuração pública e não particular. Então, é preciso que cabe ao registrador civil o exame dos requisitos. Se todos esses requisitos supostos, incluídos os que vêm previstos no parágrafo 5º, são os requisitos relativos aos eventuais impedimentos legais para o casamento, isso deve ser examinado também pelo registrador civil. Se estiver tudo em ordem, o que ele faz é lavrar o assento de conversão. Isso não depende, note bem, de autorização judicial, a própria lei diz isso. E prescinde-se do ato da celebração do matrimônio. Aqui entra um ponto importante, eu consultei alguns registradores a respeito desse assunto, porque, claro, a minha visão é uma visão teórica, uma visão de um observador que não está na fronteira, ou seja, e não está nas trincheiras também. Então, não, é preciso ver como isso se está processando. Se a circunstância de a lei, no parágrafo 3º desse artigo 70A, indicar que se prescinde do ato da celebração do casamento, ou seja, de que ele não é necessário, se isso significa impedimento em todo caso, ou se seria possível... Boa noite, doutor João Maçonito, prazer em tê-lo aqui. Se seria possível, em todo caso, que se realizasse o casamento. Parece que a ideia é que se quiser realizar o casamento é possível. Faz-se então o processo de habilitação correspondente ao casamento e não este processo de habilitação para a conversão. Parece que é a solução que se vai adotando. Ou seja, são coisas que vão levar ao mesmo resultado, mas que apresentam algumas distinções importantes e alguns efeitos jurídicos diversos. Bom, o ato é lançado no livro B, e então não se indica a data nem as testemunhas da celebração, porque em rigor não há essa celebração, ela é prescindível. Lança-se também o nome do presidente do ato e as assinaturas dos companheiros e das testemunhas, anotando-se então no respectivo termo que se trata de conversão de união estável em casamento, que é o que se está buscando aqui. Já dissemos que esta conversão depende sempre da presença de todos os supostos que estão exigidos no Código Civil para a possibilidade, a viabilidade jurídica do casamento. Portanto, é preciso superar os impedimentos legais, como diz aqui o parágrafo 5º do artigo 70A, e é preciso sujeitar ou subordinar o regime patrimonial na forma do que prevê a lei civil. Portanto, a conversão não é um meio, notem bem, não é um meio de marginar, de ladear as exigências legais referentes ao regime patrimonial de bens matrimoniais. Então, se a lei, por exemplo, exige que haja separação obrigatória de bens, não será pela conversão da união estável em casamento que possa suplantar ou marginar essa exigência. Bom, o parágrafo 6º vai demandar ainda uma série de discussões. Eu vou apenas indicar aqui, não é o momento de nós discutirmos como isso ocorrerá. Há algumas dúvidas a respeito de como se deva proceder. Nesse primeiro momento, essa dúvida já está presente. Ou seja, no sentido de que não deve constar do assento de casamento, ou seja, o assento do casamento que eles chamam de casamento convertido, ou seja, da conversão da união estável em casamento. É interessante falar-se aqui em casamento convertido, uma expressão que não me parece muito feliz. É possível entender, mas casamento convertido a partir da união estável, diz a lei. Não é propriamente um casamento convertido. O que está convertido é a união estável, não o casamento. Mas, enfim, esse é mais um problema de redação do que outra coisa. Não se indicará a data de início ou período de duração da união estável, exatamente para evitar a retroação de efeitos patrimoniais, sobretudo. Salvo no caso, esse é o problema que nós vamos ter que investigar de futuro, salvo no caso do procedimento de certificação eletrônica anterior.
que se tenha, dessa união estável, que se tenha realizado perante um oficial do registro civil. Portanto, aqui está a disciplina ampliada desse ato, né, relativo à conversão, ao processo de conversão da união estável em casamento. Restando, entretanto, examinar algo muito curioso e que me parece bem mais uma vez. Essa norma, volto a dizer, frui, esse é o meu ponto de vista, de merecidos aplausos. Estando em ordem o pedido, ou seja, uma vez que o requerimento tenha sido apresentado pelos companheiros, estando em ordem, se falecer um desses companheiros, que a lei designa mal, falando em falecimento da parte, mas se falecer um desses companheiros no curso do processo de habilitação, isso não impedirá a lavratura do assento de conversão de união estável em casamento. Essa regra é uma regra excepcional. Por que excepcional? Porque normalmente nos processos, e isso deve entender-se de um modo geral em todo o gênero de processo, seja processo de jurisdição contenciosa, seja processo de jurisdição voluntária, seja em processo de jurisdição administrativa, sempre, a morte de um dos interessados leva a algum tipo de providência ou extintiva ou sucessória. Ou seja, não se prossegue nada, em princípio, em relação ao morto. Aqui, nesse caso, a lei abre uma exceção interessante, ou seja, a morte de um dos companheiros, que a lei fala falecimento da parte, propriamente não a parte aqui, não impede a sequência do processo de habilitação. E não impede também, uma vez iniciado antes da morte esse processo, que afinal se possa concluir, supostos cumpridos todos os requisitos processuais, como o caso da publicação dos proclamas, quanto substantivos, ou seja, a observância dos supostos requisitos previstos na lei civil, se vai concluir com a lavratura do assento, então, no livro B, e, portanto, com o resultado pleiteado desde o início pelos companheiros para que se converta a união estável em casamento. Muito bem. Agora, o problema, como eu disse, esse dispositivo vai na contramão do que tem ocorrido e que já vem denunciado por muitos autores nos tempos atuais. E não é só nos tempos atuais, isso já vem de pelo menos 60 anos, 50 e tantos anos. Podemos marcar uma data, digamos uma data gráfica, ela não será propriamente a data incontestável historicamente, mas, digamos assim, poderia ser considerada uma data emblemática, e até poderíamos dizer um mês emblemático, mês e ano emblemático, de maio de 1968, ou seja, a desconstrução cultural, envolvendo aqui o tema também que nos interessa de perto nesse momento, que é o tema do matrimônio, tem uma data que se pode considerar gráfica, emblemática. Maio de 1968, que nos projeta para a chamada Revolução de Maio de 1968 na França. Isto é o que nos leva a esse movimento desconstrucionista. Mas é claro, não faltará que nós possamos ir muito antes deste acontecimento. Há alguns que vão projetar essa situação de maio de 68 na França ao movimento do Sillon na França. Isso já, portanto, final da década de 20 do século passado, início da década de 30, ou alguns vão até antes disso, levar ao princípio do século, com o surgimento do modernismo, ou pelo menos o seu fortalecimento, a sua apresentação mais notória. E isso poderia levar, de causa em causa, vamos talvez nos permitir
retroceder ao período decimonônico, todo o século XIX e até antes disso. Alguns chegarão até o Renascimento, o nominalismo, etc. Parece-me que está bem que nós comecemos aqui de uma data mais próxima, que, como eu disse, ainda que possa ser controversa do ponto de vista de datação histórica, tem esse caráter emblemático. Maio de 1968 é o início da desconstrução cultural de que nós estamos vivendo até hoje. Bom, se formos pensar no pensamento clássico, é interessante observar que Aristóteles, grande pensador grego de 4 séculos antes de Cristo, já dizia numa de suas obras, na Ética a Eudemo, que o homem é um animal familiar. É fácil de ver porque o homem é um animal familiar. O homem não pode, em rigor, viver sem a sociedade. A ideia de que o homem é um animal político, essa é a ideia que já vinha também dita por Aristóteles em outro dos seus livros, no livro da Política. Aristóteles diz, o homem é um animal político. Na Ética Eudemo ele vai dizer, bom, é um animal político, mas é também um animal familiar. Isso quer dizer que o homem nasce, cresce, se alimenta, se educa em uma comunidade que é mais de perto o que Aristóteles chama de koinonia particular, um agrupamento pequeno, que ao revés do que se passa normalmente com a figura do Estado, que é também uma koinonia, tem a nutri-lo, esse agrupamento menor, um vínculo afetivo que une pais e filhos. E todos nós nascemos numa família. Todos necessitamos, nós não temos sequer elementos de natureza física para resistir isoladamente no âmbito social, sem que nos deem alimento, nos deem o vestuário, nos ensinem alguns modos, nos ensinem a linguagem, nos eduquem nos grandes princípios, né? Enfim, nós sabemos isso. Uma criança, ao contrário dos animais que podem muitas vezes sobreviver tão logo nascidos sem o apoio de animais, podemos dizer, de seus genitores. Os animais têm genitores. Os seres humanos não sobrevivem frequentemente fora da atuação de seus pais ou daqueles que fazem às vezes de seus pais. Quando não são seus pais a cuidar, é preciso que eles tenham alguém que atue sob o modo de, ou ao modo de pais. Essa é a realidade. Então, Aristóteles dizia bem, ou seja, o homem é um animal político, com essa ideia de o homem ser um animal político, significava que ele vivia na polis, portanto, relacionamento com o Estado, mas era também um animal social. Social por quê? Porque se relaciona com várias sociedades que há entre o indivíduo e o Estado. E dentre essas sociedades que levam o homem a reconhecer-se como animal social, há esse aspecto de ele ser um animal familiar, vive numa sociedade menor, na primeira sociedade, que é a sociedade familiar, que é, na verdade, além, se formos usar essa distinção, que também é conhecida, para além de ser uma sociedade, é uma comunidade, é uma koinonia, onde se encontram também vínculos de afetividade. Ora, o fato de o homem ser um animal familiar leva a que ele seja também um animal conjugal. E é interessante que a doutrina clássica chega a dizer que o homem é mais animal conjugal do que político, é mais naturalmente conjugal do que político. O homem nasce ordenado à comunidade conjugal. E por que ele nasce ordenado à comunidade conjugal? É simples. Porque ele tem como uma tendência natural a dar ensejo à geração e à educação da prole. O homem tende à geração. Ou seja, portanto, aqui não é só um bem de natureza individual, mas um bem de natureza específica, no sentido de que interessa a espécie, a propagação da espécie, e interessa à sociedade humana que isso se constitua de maneira mais ou menos estabilizada, o mais possível. E é por isso que o matrimônio, ao longo da história, se foi constituindo e se disciplinando,
também determinativamente, ou seja, por atuação do poder político, sem negar-se, entretanto, o seu caráter natural. O matrimônio sempre foi entendido pelos povos como algo natural, mas que estava sujeito a uma disciplina que pode variar de acordo com as sociedades e de acordo, muitas vezes, com os bons ou maus costumes de uma sociedade. Eu queria lembrar aqui, por exemplo, uma passagem muito interessante que é controversa sobre os Nephilims, que é um tema que aparece, é uma palavra hebraica, que aparece logo nos primeiros livros, no primeiro livro, no fundo, nos primeiros capítulos do primeiro livro do Testamento, o livro de Gênesis, a respeito, isso foi traduzido para a Vulgata de São Jerônimo como gigantes. E uma das teses, isso é controverso, volto a dizer, uma das teses é que esses gigantes fossem filhos dos casamentos mistos entre os setitas, que eram descendentes de Sete, filho de Adão, e os cainitas. Na verdade, foram as filhas, o primeiro casamento misto ocorreu, segundo consta, com uma das filhas de Lameque, que era tetraneto, ou mais, sexta geração de Caim. E esse casamento misto teria gerado esses gigantes. Aí entra toda uma discussão se eram apenas entes violentos, seres humanos violentos, depravados, ou se eram mesmo gigantes com estatura. Não vamos aqui examinar esse tema, que é muito interessante, por outro lado, mas põe à mostra que de sociedade para sociedade pode haver disciplinas de casamento. Esse mesmo Lameque que eu acabo de mencionar foi o primeiro bígamo de que se tem notícia na história. O primeiro caso de bigamia de que se tem notícia para a humanidade é exatamente esse Lameque. Então se admitia o casamento com essa disciplina. Entre os hebreus, por exemplo, também nós vamos verificar lá à frente, vamos apanhar, por exemplo, a situação de Abraão. Todo mundo sabe essa história, ou seja, admitia-se, e era uma regra entre os hebreus, no Antigo Testamento, que se pudesse casar, ou que se pudesse, melhor dito, se pudesse acostar sexualmente um homem com a concubina principal de sua esposa. Então foi isso que aconteceu com Abraão. Não é? Abraão era casado com Sara e, sem embargo disso, acostou-se com Agar. Ismael, o primeiro filho de Abraão, era filho dessa escrava egípcia, primeira escrava de Sara. Vamos ver todas as regras do casamento levirático entre os hebreus, casamentos intrafamiliares. É meio possível mesmo, eu acabei de mencionar o caso de Abraão, é muito possível que Sara fosse sobrinha de Abraão, muito possível essa tese, que era a parte da interpretação da exegese mais tradicional entre os hebreus e que foi acolhida em parte por alguns intérpretes cristãos. Então, são regras todas que iam variando muitas vezes de acordo com as necessidades. Mas quando nós vamos chegar com uma civilização mais assentada, e sobretudo no nosso caso, chamando a atenção para o fato de que isso representa algo de grande relevo para o direito brasileiro, porque o nosso direito tem por antecedente, por ascendência o direito romano, que, como é o direito romano, isso que é uma verdadeira glória, de ter recolhido a realidade matrimonial segundo natura, ou seja, segundo a própria natureza. E isso fez fortuna histórica. Uma das fortunas históricas, ou dos grandes prêmios que a história concedeu ao direito romano, foi exatamente ter chegado a uma referência definitória do que era o matrimônio. É interessante que nós possamos relembrar o fato de que essa definição, que se tornou uma das definições, todas elas eram essencialmente ou substancialmente uníssonas, mas de mesmo conteúdo substancial. Mas a que talvez tenha feito maior história,
tenha recebido maior glória é exatamente a reportada a Modestino. Modestino, lembremos disso, não era cristão. Ao contrário, era um jurisconsulto pagão do século III. Então, o matrimônio foi conceituado por Modestino à maneira pagã e reconhecendo o seu caráter natural. Dizia ele: união do varão e da mulher, consórcio de toda a vida e comunicação do direito divino e humano. Por que falar em comunicação do direito divino e humano? Nós falamos na explanação anterior, dada aquela circunstância de que a mulher, ao casar-se, abandonava a religião do marido, do pai, e passava a incluir a religião do marido. Por isso era uma comunicação de direito divino. Bom, essa definição, união do varão e da mulher, etc., é a definição provavelmente mais consagrada que há do matrimônio. E ela não deixa de ter sido, de algum modo, também recepcionada tempos depois, alguns séculos depois, por Justiniano, também em outra definição conhecida. Mas o que aconteceu com essa definição? E, portanto, não só com o conceito, mas com toda a realidade do matrimônio, tal como nós hoje podemos reconhecer. Ela está em crise. Ambos, conceito e realidade, estão em crise. E essa crise, como o matrimônio é uma instituição natural, conforme nós estamos apontando, esta crise significa uma crise de aversão contra a natura, ou seja, contra a natureza. Ou seja, para colocar em crise o conceito e a realidade do matrimônio, é preciso colocar-se contra a natureza das coisas. E é isso que ocorre. Interessante ver que Friedrich Engels, que é conhecido parceiro de Karl Marx em vários escritos, já em um livro escrito por ele, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, já se dirigia contra a família tradicional e propunha novos modelos familiares. E isto veio, sobretudo, agora sob a matriz de Michel Foucault, mas também de Herbert Marcuse, acolhida a partir, muitíssimo, da ideologia revolucionária de maio de 1968 na França, que, como eu disse, passa a ser a data emblemática dessa desconstrução do casamento, que vinha no bojo de uma desconstrução muito ampla, não é o esvaziamento só da instituição matrimonial, embora ela tenha sido particularmente afligida. Porque o que se faz com a ideologia revolucionária de 1968 é pregar a chamada liberdade negativa. A liberdade negativa significa, nós podemos reportá-la a um célebre ocultista britânico, Aleister Crowley, que dizia: faz o que quiseres, do what thou wilt. Ou seja, faça tu, ou faz tu, melhor dito, o que quiseres, ou faça você o que queira fazer. Significa uma completa autonomia individual. É por isso que se vai negar a toda a possibilidade de limitação da vontade humana na escolha do modelo familiar. Então a vontade humana não se limitaria por coisa alguma. Autonomia absoluta, não se pode limitar pela razão, não se pode limitar pela natureza das coisas, sobra apenas um limite que nós poderíamos chamar factual, limite da potestade do Estado. Que o Estado impõe algum limite, mas se não impuser, nada impede. Então, se há essa liberdade negativa, se eu posso escolher exatamente a conduta que possa ter em relação a essas uniões familiares, eu posso criar da maneira como quiser. E isso, aliás, suportou um processo interessante, porque eu me recordo ainda, eu estava na Vara dos Registros Públicos de São Paulo, isso estamos falando aí, final da década de 80, quando algumas pessoas começaram a pedir para que se registrasse em títulos e documentos contratos de disciplina do amor livre, com que, na verdade, deixava de ser amor livre. Essas uniões
que se chamavam uniões livres exatamente porque não tinham regras. Mas até essas pessoas sentiam a necessidade de alguma regra para resolver o assunto. O fato é que se nega toda a proveniência de coisa que vem da natureza. Mas a natureza passa a ser negada em todo o seu curso, ou seja, nada vem da natureza. Tudo se funda na autodeterminação do homem. O homem determina aquilo que bem entende. Ele se torna, portanto, a causa de toda a sua atuação. Não existe nada que possa ser imposto como limitação natural ao homem, sequer racional. A vontade passa a dominar tudo isso. De maneira que o único vício, o único pecado, consistiria exatamente no impedimento de o homem seguir seus instintos e tendências. De tal sorte que, com essa liberdade negativa, com a vontade absolutamente livre para escolher, segundo não importa quais inclinações do homem, o bem e o mal, por evidente, se tornam irrelevantes, porque eu tenho que saber o bem e o mal se a minha vontade determina tudo. Eu havia mencionado isso em alguma exposição passada, no melhor livro, a meu ver, escrito por Fyodor Dostoiévski, que é o livro Os Demônios. Kirillov, uma das personagens desse livro, diz, olha, se Deus não existe, eu sou Deus. O que ele quer dizer com isso? Se não podem me impor nenhum preceito de natureza moral, se não há normas da natureza que me possam dizer o que é o bem e o mal, eu decido o que é o bem e o mal. E pois quem decide o que é o bem e o mal, não há Deus, sou eu Deus. Ele tem razão nessa observação, é perfeitamente lógico. Agora, o que se tem proclamado nessa linha ideológica portanto, a desconstrução do modelo do matrimônio, daquele matrimônio europeu clássico, que vem do direito romano. E portanto, um desconstrucionismo ideológico. Ideológico por quê? Porque corresponde a uma proposta de simples construções de natureza mental. Havia um livro, foi editado, acho que na década de 50, ou mais tardar em 60, acho que foi publicado, isso, mais ou menos isso, entre 50 e 60, por um autor russo, que havia participado da Revolução Russa, foi ministro de Estado, logo depois da queda do czarismo russo, aliás, um grande sociólogo, chamado Pitilin Sorokin. Sorokin escreveu um livro, The American Sexual Revolution, em que ele mostra já uma linha de esvaziamento do matrimônio, que, se nós pensarmos bem, diante da aceleração desconstrucionista a partir da Revolução de maio de 1908 na França, parece um livro ingênuo, um livro infantil. Mas veja, nós hoje temos movimentos de defesa da pedofilia, movimentos de legitimação da bestialidade. Ainda hoje eu lia uma notícia sugerindo a abolição da ilicitude da zoofilia em um país da Europa, a admissão mesmo da relação sexual com coisas. Mas o que é mais interessante, a ideia de que isso possa até mesmo ser objeto de uma disciplina estatal. O modelo de casamento passa a ser absolutamente livre. É por isso que nós vemos aí pessoas casando-se com o próprio travesseiro, pessoas casando-se com a Torre Eiffel. Estou tirando aqui exemplos reais, não são conjecturais, não. Gente casando com o Muro de Berlim, gente se casando com a própria mão. E isto há uma tendência a que, se nós formos levar esse hiperindividualismo, ou seja, essa verdadeira revolução egótica, em que o narcisista, ao fundo, nós vamos levar a que todas as pulsões individuais, ou seja, qualquer que seja a inclinação, a proclividade individual, especialmente de natureza sexual, podem ser levadas ao registro na medida em que se tenda a organização jurídica disso. Esse é o problema. Porque, superada a possibilidade de levar ao registro apenas as instituições, ou a instituição matrimonial secundum naturam, ou seja, segundo a natureza, todas as demais ficariam livres para organizar-se. Mas acontece que a segurança jurídica pede que essas modalidades, que se diz, pode ser livremente pensadas ou imaginadas
pelos homens, devam ter alguma forma de segurança, devam merecer alguma disciplina. E essa disciplina vai acabar desembocando no registro civil. Com que o registro civil poderá ser simplesmente um receptáculo de não importa o quê. Não importa o quê. Eu queria lembrar que há um livro muito interessante de um autor contemporâneo, um autor chamado Galimberti, um livro chamado, há uma tradução brasileira, com o título Psique e Techne. Psique, em português, em outra expressão, e técnica. Ele faz observar que entre as pulsões e a ação humana, ou seja, as pulsões individuais e a ação, existe um intervalo, que é o intervalo da deliberação. É o que nós podemos chamar de intervalo da prudência, intervalo prudencial, que é o que exatamente permite a retificação ética, a retificação moral das inclinações humanas, contrário do que se passa, por exemplo, com os animais brutos. Então, ao contrário do que se dá com os instintos animais, que uma vez tendo a pulsão, imediatamente passam a conduta correspondente, os seres humanos têm um intervalo em que podem retificar moralmente as suas inclinações. De maneira que essas inclinações não estão só submetidas à potência volitiva, que é não cognoscente, mas elas são iluminadas pela inteligência, que é a mais importante das faculdades humanas. De maneira que aqui nós começamos a compreender por que é que, quando se admite essa liberdade negativa e que o homem possa ideologicamente construir o tipo de instituição que bem entende em matéria familiar, ou seja, estendendo o conceito de família e estendendo o conceito de matrimônio, nós possamos entender como é que, paralelamente a isso, se vem levantando indicações crescentes em favor do direito dos animais, porque de fato não há, com essa característica da família, com essa característica do matrimônio inteiramente livre, não se justifica que a família seja restrita só aos seres humanos e que o casamento seja só de seres humanos. Pode tudo, se pode tudo, pode tudo. Então esse é o problema da desconstrução. É claro que isso vai nos levar a uma avulsão de modelos factuais de casamento, ou seja, um crescimento imenso das chamadas instituições sombra do matrimônio, já temos aí. Essa faculdade de escolha fundada no chamado direito absoluto individual à felicidade não é mais do que uma ficção para indicar o hiperindividualismo, deve levar a um resultado também problemático, também de crise para o registro civil. Por que isto? Porque se nós desconstruirmos sistematicamente a instituição do matrimônio, tal como essa instituição está constituída ao longo da história, conforme a natureza das coisas, se nós desconstruirmos ou esvaziamos de maneira sistemática o casamento, nós não podemos deixar de ter um reflexo de sua desconstrução no sistema protetivo do casamento. E qual é o sistema protetivo do casamento? É exatamente o registro civil. Por isso, agora concluindo essa minha breve exposição, que eu só tenho motivos para efetivamente elogiar o legislador infraconstitucional quando, dando cumprimento a uma indicação feliz constitucionalmente, permite agora que haja uma disciplina expressa para a conversão da união estável em casamento. Ou seja, é uma forma de robustecer o casamento, tal como ele está previsto na lei e na Constituição Federal. E esperemos que as interpretações sejam sempre no sentido de prestigiar a instituição natural do casamento, e não as instituições sombra. Por mais que as instituições sombra possam existir, e existem de fato, mas que não podem concorrer, primeiramente, com a instituição matrimonial, e menos ainda contribuir para a destruição ou esvaziamento do matrimônio e, consequentemente, da família. Vamos esperar. Eu quero, então, concluir essa nossa exposição, agradecer mais uma vez a todos. Muito boa noite, doutora Margarete Maia, estimada amiga. Agradecer mais uma vez a todos aqueles que compareceram a
a esta nossa explanação. Isso me dá muita honra, muita alegria. Vamos andando um pouquinho por dia, né? Um pouquinho por vez nessa ideia. Muito obrigado, doutor Josué. E vamos, desse modo, para daqui a 15 dias, continuar com o tema do registro do casamento religioso para efeitos civis. E depois temos ainda outras indicações do casamento em iminente risco de vida, etc. Vamos prosseguindo aos poucos. Eu quero agradecer também ao Dr. Alain Nogueira e a Evelyn Valente por me permitirem utilizar esse Instagram da PEN Goiana e desejar a todos aí uma boa continuidade da semana. Obrigado, doutora Margarete, e que Deus a todos nos proteja. Muito obrigado.